Nós estamos estudando o livro de Colossenses e vendo o que Deus tem a nos dizer através dessa carta. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele esteve preso lá na cidade de Roma, lá pelo ano de entre 60 e 62. Praticamente 6 anos depois que essa igreja ela foi fundada. É interessante que pouco tempo depois que a igreja foi fundada, já estava acontecendo uma ameaça, um perigo de falsos ensinos que estava mudando tudo aquilo que havia sido ensinado com relação à verdade. E essa carta, ela tem praticamente, são 4 capítulos, sendo que os dois primeiros, que hoje nós vamos terminar o segundo, fala sobre questão de orientação, de doutrina, e os próximos 2 capítulos vai falar assim de vida prática cristã. E o propósito dessa carta aqui de Colossenses são praticamente 2. Primeiro, alertar o pessoal para que eles ficassem firmes, fortes na fé, levando uma vida de maturidade. E, em segundo lugar, para ter um alerta sobre falsos ensinos que estavam acontecendo ali. E hoje eu vou falar para vocês sobre a segunda parte do que foi falado na semana passada. Semana passada eu falei sobre engano. Andando sem engano. Porque, infelizmente, os falsos ensinos, eles entram de uma forma bem sutil. E como a gente quer levar uma vida para agradar a Deus, para fazer o que Deus quer, a gente sabe que a gente tem um inimigo que ele quer que você faça tudo ao contrário da vontade de Deus. Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas, algumas atitudes, algumas práticas que eram vistas na igreja naquela época e que também são vistas claramente nos nossos dias. Vocês vão perceber isso. Então nós vamos fazer a leitura, eu vou projetar aqui para vocês podem acompanhar aqui que eu vou fazer a leitura. O texto diz assim: portanto, tá fazendo uma ligação do que foi falado na semana passada, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, dos dias de sábado, porque essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda permanecessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie isso, não prove isso, não toque naquilo ali. Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensino humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne.
Vocês conhecem muito bem a parábola do joio e do trigo. O trigo, quando você planta, no meio dele surge uma planta bem parecida com o trigo, que é praticamente ali, você não consegue perceber quem é um, quem é o outro. E você precisa deixar crescer para você perceber a diferença que tem um do outro. Porque quando você vai colher o trigo, você percebe a diferença de um com o outro. Mas é praticamente iguais. Você vê que até na natureza tem isso, né? O que estava acontecendo na igreja aqui de Colossos é praticamente a mesma coisa. O evangelho, a palavra de Deus, sempre quando ela é semeada, em todo o decorrer da história da igreja, desde o princípio, durante a Idade Média, a Reforma e até os nossos dias, as tiriricas, o joio, os falsos ensinos sempre entram. Mas é impressionante como que essa coisa acontece. Por quê? Porque os falsos ensinos que a gente vê por aí, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, são bem parecidos com a verdade. São bem parecidos. E outra coisa que é interessante é que esses falsos ensinos, eles nascem dentro da própria igreja e com pessoas que usam a Bíblia. A pessoa, ela está ali dentro, ela usa a Bíblia, e ela começa a ter algumas interpretações, alguns entendimentos da Bíblia, e começa a ensinar e passar para frente. Às vezes ela ensina uma coisa por falta de conhecimento, ou por imaturidade, está sujeito a acontecer isso. Mas não deixa de ser um falso ensino. Então, eu quero mostrar para vocês 3 heresias que estavam acontecendo ali naquela igreja de Colossos. O primeiro ali era o legalismo. Legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é aquela crença, aquele pensamento que uma pessoa tem de que ela pode ser justificada diante de Deus pela obediência meticulosa, rígida dos mandamentos de Deus. Então, na cabeça dela, se ela fizer cumprir todos os mandamentos, ela vai estar sendo assim justificada diante de Deus. O problema desse comportamento é que essas pessoas, elas além delas pensarem assim, elas acham que elas podem impor aquele comportamento a outras pessoas. E elas ficam exigindo, olha, você tem que fazer isso. Você está fazendo isso. Eu lembro quando eu era jovem, na igreja que eu frequentava, tinha muita gente assim. Não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. E com as mulheres também, era assim, olha, vocês não podem usar uma calça comprida. Você não pode tocar esse instrumento. Você não pode fazer isso. Você não pode chegar perto disso. Você não pode fazer isso. Porque era uma coisa comum. E quando uma pessoa fazia isso, aquele legalista chegava e ficava, você está fazendo isso, você não pode fazer isso. Ela não fica só tentando assim agradar a Deus através do comportamento dela, mas ela gosta de criticar os outros. Ela fica julgando as pessoas que fazem determinadas coisas. E o pior do legalista é que essas pessoas, elas se sentem superiores a outras pessoas. É impressionante.
Ela acha que ela que é a boa, né? Porque ela está cumprindo todo o mandamento de Deus, então ela é a que manda, né? Um exemplo clássico disso é a parábola do fariseu e do publicano. Que o fariseu, subiram para o templo, e o fariseu lá, cheio de si, começou a orar. E ele orou, né? Ó Deus, sabe aquela oração do legalista? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais pecadores. Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço isso, eu sou um cara. Ele orava de si para si. E ele viu o publicano e falou assim, e eu também não sou como esse publicano. Olha só como que a coisa funciona. Além de ele ficar assim, se gabando diante de Deus das coisas que ele fazia, ele sentia superior e julgava o outro. E quais eram as regrinhas que haviam ali no primeiro século? Aqui fala, né? Por causa de comida e bebida. E eles tiravam isso aqui aqueles legalistas lá que eram os judaizantes, né? Aqueles judeus convertidos. Eles falavam assim, olha, a lei de Moisés trazia algumas leis, dietas alimentares, de o que não podia comer e o que podia comer. Por exemplo, carne de porco, jamais podia comer carne de porco. Alguns animais proibidos. Determinadas bebidas, não. No caso nosso aqui, do nosso contexto, o legalista ele vai falar assim, buchada de bode, nem pensar. Não pode mesmo. Por quê? Porque isso vai contra a lei. Porque a lei coloca algumas regras alimentares. Agora, coloca aqui também dias de festas. E ele coloca assim as festas anuais, as festas mensais e os feriados, dias santos, sábado. Então, o Antigo Testamento era cheio de regrinhas, de leis, de coisas que você não podia fazer. E agora eles estavam trazendo isso para dentro da igreja. Aí você pode estar pensando assim, mas peraí, se está na Bíblia, por que a gente não tem que cumprir essas coisas hoje? Não é? Não é uma pergunta lógica? Por que a gente não cumpre isso? Eu vejo pessoas, às vezes, falando assim, vocês estão errados porque vocês não cumprem, não guardam o sábado. Dias de guardar sábados, guardar feriado. São pessoas que consideram alguns dias mais santos do que o outro. O domingo é mais santo do que a segunda? O domingo é o dia do Senhor. Tá bom. E a segunda? Segunda não, segunda é o diabo. Segunda não. Todos os dias são santos. A gente não tem que ficar fazendo essa separação. Aqui é o lugar da presença de Deus, lá no meu trabalho. Não. Hoje é um dia santo. Domingo é um dia santo. Aí a gente coloca, no domingo, geralmente a gente coloca aquela roupa de ver Deus, né? E sai e vai para a igreja. Eu lembro quando eu era criança, meu pai acordava a gente cedo para poder engraxar sapato, colocar aquela roupa bonita para ir para a igreja, né? E a gente chegava ali, todo mundo arrumadinho, aquela coisa toda. Tinha que fazer aquela fachada de que está tudo bem.
Lá em casa era um quebra-pau danado de manhã, confusão, na hora do café, e briga. Aí, quando chegava na igreja, tinha que ser um transformer. Você tinha que entrar assim, todo mundo certinho, oi, tudo bem? Aí o pessoal falava assim, nossa, que família bonita! O pessoal não tinha ideia da confusão. Mas o domingo, a gente fala, não, domingo não pode assistir jogo, domingo você não pode jogar futebol. E eu era doido com futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol. Mas o meu pai, ele era muito igrejeiro. Então ele acordava, meu pai geralmente acordava 4 horas, 5 horas da manhã. E eu tinha jogo de futebol às 7, 8, na hora de ir para a igreja, eu tinha jogo. Então, não tinha jeito, né? O que eu fazia? Eu acordava mais cedo e fugia de casa para poder... Ou então eu ia para a igreja, entrava numa porta, saía por outra e ia jogar futebol. Depois de um tempo, eles viram que, olha, gente, começou a aparecer alguns jogadores de futebol jogando bola no sábado, mas antigamente era muito rígido essa questão aí, assim, de legalismo. Por que a gente não guarda aqueles mandamentos lá do Antigo Testamento? O texto aqui fala, olha só, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sabe aquelas festas do Antigo Testamento? Tabernáculo, Páscoa, festa disso, festa daquilo, aquela coisa toda. Algumas igrejas hoje tentam colocar tudo isso para dentro da igreja. Vocês já viram? Dentro da igreja você vê lá o candelabro, bandeira de Israel, bandeira de Jerusalém, festas daqui, festa daquilo, aquela coisa. Agora, todas aquelas festas, aqueles acontecimentos do Antigo Testamento, aqueles rituais, aquelas dietas, aquelas comidas, toda aquela coisa, aquilo tudo era sombra de coisas que viriam. A sombra é diferente da realidade. Aqui você vê, a realidade é uma pessoa, a sombra não é a realidade. Então, quando a pessoa via aquelas festas, sacrificar um cordeiro, pegar um cordeirinho, ele vai quietinho, chorando, aí ele morre, é sacrificado, ele é imolado. Aquilo apontava para Cristo. Aquelas festas, a Páscoa, a libertação, a morte de um cordeiro, sombra, comidas, dietas, purificações, banhos, limpezas, dietas, apontava para futuro, para Jesus. E tem outros textos do Novo Testamento que falam isso. Olha aqui o que fala em Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Gálatas também fala, assim a lei foi o nosso tutor. E a palavra aqui é pedagogo. A palavra grega é pedagogo, tutor até Cristo. A lei se viu como um pedagogo para conduzir a gente até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O outro texto fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Funciona da seguinte maneira. Vamos supor que antigamente, quando não tinha GPS, a gente usava mapas, né? Você ia para São Paulo, você abria aquele mapa. Cláudia, segura o mapa. Olha aí, olha com a rua, vê onde que vira. E era uma briga para descobrir, para você não ficar perdido.
A gente queria com o mapa. Olha o mapa. Não, tá errado. Você errou. Aí pega aqui. Olha o mapa. Não, você... Depois de muito tempo, a gente chegava onde a gente queria chegar. Quando a gente chegava onde a gente queria chegar, sabe para que servia aquele mapa? Nothing. Nada. Nada. Porque você já chegou. A lei de Moisés, os mandamentos apontavam para Cristo. Aí você pode pensar assim, quer dizer que agora eu estou livre, não preciso cumprir mais nada, posso... que bom, né? Isso aqui é um evangelho, uma boa notícia, agora eu estou livre, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou explicar isso no final. Mas assim é o legalista. O segundo problema que tinha aqui era o sincretismo. Aqui ele fala assim, não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoas conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Essa palavra sincretismo, originalmente ela significava a união dos estados da ilha de Creta. Sincretismo. Que posteriormente o significado dela era a união de vários ensinos, de várias igrejas diferentes, de vários credos do mundo, para formar uma nova doutrina, um novo ensino. Tá bom, mas o que esses camaradas aqui faziam? Como que era o sincretismo aqui? Funcionava da seguinte maneira. A pessoa falava assim, olha, você aí, você está muito orgulhoso em dizer que você pode ter um contato com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isso está errado. Você não pode aproximar você diretamente com Deus? Não. Isso é muita pretensão. Isso é muito orgulho. Então, esses sincréticos, eles falavam assim, não, nós vamos fazer isso através de alguns mediadores. Existem algumas criaturas mediadoras que vão fazer uma ponte entre nós e Deus. Olha só a ideia dele. Então, esses mediadores são os anjos. São anjos. E através desses anjos você vai ter um contato com Deus. Hoje em dia as pessoas também pensam que para você ter um contato com Deus você precisa de intermediário. E essas pessoas, por isso que ele fala aqui, tem prazer numa falsa humildade. Ai, eu sou tão humilde, eu não vou ter contato com Deus, eu vou ter um contato primeiro com os mediadores. Por causa disso, eles cultuavam anjos. Cultuavam anjos. Vocês acham isso uma coisa esquisita? Mas tem muitas igrejas que as pessoas estão indo em busca de adoração de anjo. Quando fala assim, apareceu um anjo lá naquela igreja, lota. Porque virou uma moda nova agora em nossos dias. E essas pessoas, aqui fala, né, que eles se orgulham da sua espiritualidade. Não sei se você já viu isso, né? Hoje em dia. A pessoa falou assim, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma categoria superior de pessoas crentes, né? Você foi batizado com o Espírito Santo, e se você fala em línguas,
você tem um status ainda maior. Porque você fala em línguas, você tem uma comunicação direta com Deus, alguma coisa que vai além das Escrituras, você está falando em línguas, Deus está falando com você. E a gente está vendo muito mesmo no Instagram. Pessoas que colocam um videozinho lá, olha, Deus me falou hoje, Deus me revelou hoje, e Deus está me falando que vai acontecer isso, que vai falar isso. Então isso é o sincretismo. Quando as pessoas começam a pegar coisas de outras religiões e misturar com o evangelho. Isso não pode. Isso está completamente errado. E por último aqui, a gente vê a questão do ascetismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, você se submete à regra. Não manuseie, não prove, não toque. Aqui a gente vê o ascetismo. O ascetismo é uma filosofia de vida baseada assim, na abstenção de coisas, de alimentos, de felicidade, de prazeres do corpo, da mente. É aquela pessoa que vive completamente no mundo paralelo e ela acha que tudo que você faz que traz prazer é pecado. Você não pode. É a religião do não. Não. Você não pode fazer isso. Não manuseie. Não prove. Não toque. Não faça isso. Isso tem uma aparência de sabedoria, de espiritualidade. Você sabe por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam. Isso é uma filosofia. A dicotomia, né? Que o bom é o espírito. O corpo é a fonte do mal. O corpo é a fonte do pecado. Então o que você precisa fazer? Você precisa mortificar o seu corpo. Você precisa flagelar. Você já viu pessoa flagelando o corpo? Você precisa sofrer. Você precisa fazer jejuns intermináveis. Você precisa mortificar. Você precisa não ter prazer nenhum. E esse pessoal, antigamente, eles moravam em mosteiros, viviam numa vida reclusa, porque você não pode ter felicidade, você não pode ter televisão, não pode isso, não pode ter aquilo, você não pode ter prazer, você não pode ter alegria, tudo é pecado. A pessoa, ela não vê beleza nas coisas, tudo ela vê demônio, né? Ela olha para a coisa, não, aqui tem demônio. Ah, isso aqui é do demônio. Isso aqui é do demônio. Televisão é do demônio. Celular é do demônio. Tudo é do demônio. E fica aquela coisa, aquelas paranoias. E eu conheci uma pessoa, quando ela casou com uma pessoa evangélica, quando ela se converteu, sabe o que ela fez? Ela pegou todos os... A pessoa tinha uma coleção de discos antigos, né? Aquele monte de discos antigos. E ela se converteu, mas é que ela se converteu demais da conta. Sabe quando a pessoa se converte mais do que o correto? E ela começou a fazer, na casa dela, morava num prédio, começou a fazer lançamento de disco, né? Começou a jogar tudo fora. Porque achava que aquilo tudo é diabo. Então, essas pessoas ascéticas, elas vivem assim. E no nosso meio, existem alguns grupos que eles têm esse comportamento. Isso que você está fazendo está errado. Fica julgando. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer isso. Naquela época era a mesma coisa. E hoje em dia também. Paulo falando para Timóteo sobre esse pessoal, ele falou assim, olha, proíbe um casamento, porque sexo é pecado. Sexo é pecado.
Então a pessoa proibia o casamento, exige abstinência de alimentos, isso aqui você não pode comer. Eu lembro quando, muito tempo, algumas pessoas falavam de chouriço. Você sabe o que é chouriço? Chouriço é uma linguiça com buchada de bode dentro, né? Um sangue, né? Aquele sangue dentro. Pegava o sangue da galinha e fazia um chouriço, colocava numa tripazinha e fazia aquele negócio. Jamais eu ia comer aquilo, porque a gente ouvia o tempo todo, não pode, não pode, não pode. Eu fui criado na religião do não pode. Você pode estar pensando assim, então o que pode? Pode tudo, então? Calma aí que nós vamos chegar lá. E o apóstolo Paulo, ele termina aqui, ele fala assim, ó, todas essas coisas estão destinadas a perecer. A comida, as coisas, tudo isso vai perecer um dia. Baseiam em mandamentos de homens. Algumas pessoas, para poder exercer um controle sobre um determinado povo, eles começam a criar um monte de proibições. Você sabe para quem que a gente cria proibições? Para criança. Uma criança na casa da gente, a gente fala assim, não coloca o dedo na tomada, não pega um ferrinho e coloca lá dentro, que sai foguinho. Ó, não chega na janela, não pula, não abre a geladeira, não coloca a mão no fogo. É com criança que a gente lida assim. Com pessoas maduras, é diferente. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Você vê uma pessoa assim, né? Aquela igreja, olha, aquele lá é um homem, ele faz jejum todos os dias, ele faz isso, faz aquele monte de coisa. Tá bom, isso é legal. O problema é quando isso cria um orgulho na pessoa da espiritualidade dela. A coisa mais demoníaca que tem é quando a pessoa se julga espiritualmente superior a outra pessoa. Que coisa mais... Ela acha que ela é melhor, que ela é superior, por causa de algumas práticas que ela faz. Então, para terminar aqui, será que a gente está livre para fazer tudo o que a gente quer? Já que não tem mais, a gente não tem que cumprir a lei cerimonial, a lei civil de Israel. Nós somos agora a igreja e não Israel. A lei moral, ela está no Novo Testamento. A gente tem que ler a Bíblia com a lente do Novo Testamento. Porque tem muita gente que ainda não entendeu que existe uma diferença entre o pacto com Israel e o pacto com a igreja. Com igreja e Israel são coisas diferentes. Tem gente que ainda vive lá, não, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. E essas pessoas ficam acusando. Como que a coisa funciona? Funciona da seguinte maneira. Eu vou passar para vocês algumas diferenças básicas do que a Bíblia coloca. Nós temos liberdade, mas a liberdade precisa ser uma liberdade com bom senso. Mas como assim? Funciona assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso tomar um vinho? Você pode. Convém? Depende. Você está livre para fazer tudo. Mas tem coisas que não convêm. Mas não é só isso. Outra coisa que a Bíblia coloca é o seguinte: aquilo que você vai fazer vai escandalizar o seu irmão. Vamos supor, um rapaz que se converteu, que largou o álcool, a pessoa não bebe,
largou aquilo ali, a pessoa nova na fé, e essa pessoa vai te visitar. E você fala assim para ela, olha, não, tudo bem, ó, você quer tomar um pouco de vinho? Você pode tomar, tá? Você está livre para tomar, para com isso. Não. Ou se a pessoa vai ver que você está tomando ali, aquilo para ele pode ser um escândalo. Pode ser um escândalo. Eu lembro uma vez que alguns missionários americanos foram visitar uma igreja que a gente estava construindo. Tá? E eles vieram de um estado lá nos Estados Unidos que é comum uma pessoa fumar ou então colocar um tabaco na boca, ficar mastigando aquele tabaco, ou então cheirando um pozinho lá. Então, quando terminou, teve um intervalinho lá, o pessoal foi tudo lá para o fundo da igreja e estava lá todo mundo assim. O pessoal da igreja ficou super chocado com aquilo. Então, se vai escandalizar uma pessoa? Não. Em terceiro lugar, fugir da aparência do mal. Se você tem liberdade para ir onde você quiser, passar onde você quiser. Se você quiser fazer evangelismo numa zona de prostituição, distribuir folheto, pode. Mas você tem que pensar o seguinte, eu vou escandalizar alguém? O meu comportamento vai escandalizar uma pessoa nova? Tem um homem que disse assim, se você não quer ser apanhado como suspeito, nunca abaixe para amarrar o seu tênis num campo de melão. Porque senão, se você abaixa para amarrar seu tênis num campo de melão, uma plantação de melão, o pessoal vai achar que você está roubando. Ou seja, procure não fugir de toda aparência do mal. Eu lembro uma vez que eu estava andando lá em Atibaia, estava com muita sede, aí eu entrei num boteco e pedi um copo de água. Aí ele me deu um copinho de água, assim, aquele copinho branco, sabe? E me deu, eu falei, pouca água, me deu a metade de água. Aí eu peguei, ai que bom, peguei aquele copinho, meio copinho de água assim, e tomei. Pra quê? Sabe quem estava passando na frente do boteco? Aquela irmã. Aquela irmã estava passando e viu eu tomando, para ela estava... Ou seja, tem coisas que a gente tem que ter um bom senso para a gente fugir da aparência do mal. Outra coisa, não julgar ou desprezar um irmão. Ou seja, a pessoa ela não quer comer determinada comida porque acha que é pecado, deixa ela. Você quer comer um boi? Antigamente eles matavam um boi, a metade do boi ia para o culto idólatra na cidade de Corinto e a outra metade ia para o açougue. Aí o irmão ia lá no açougue comprar carne. Aí, a metade do boi está aqui, eu lembro desse boi. Como eu não compro? Como eu não compro essa carne? E o apóstolo Paulo fala, olha, se você está com a sua consciência preocupada, não come. Mas isso aí que não tem nada a ver. Para com isso. Então, não julgar um irmão. Porque tem gente que não come isso, não come aquilo, e ela está fazendo aquilo para agradar a Deus. Então, você não pode ser um julgador daquela pessoa que está comendo determinado alimento. Deixa ela. Quinto lugar. Come, não come, come, não come. Mas o Novo Testamento fala sobre glutonaria. Glutonaria é um pecado light, né, que as pessoas falam, isso aqui Deus não vai se importar com isso. Eu posso comer o tanto que eu quiser, o jeito que eu quiser, eu vou comer até... Comer. Calma, não é bem assim. Já que você pode tudo, você está livre para comer? Pode, mas você tem que ter também um bom senso.
Você não pode prejudicar o seu corpo. Você não pode escandalizar, porque antigamente eles comiam, bebiam, depois ia lá no vomitório e botava o dedo lá e botava tudo para fora e voltava a comer, beber. Então, não. Sexto lugar, veja o seu corpo como santuário do Espírito Santo. Não é que sua alma está salva, que o seu corpo que se dane, que você pode fazer o que você quiser, mortificar o seu corpo, não cuidar do seu corpo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo e Deus quer que você cuide bem dele, alimentando corretamente, não comendo porcaria, coisa que vai fazer mal, que tem muita coisa que faz mal, que vai estragar o seu corpo. Porque o nosso corpo é a coisa mais fantástica que foi criada nesse universo, é o nosso corpo, que ele é o santuário do Espírito Santo, e a gente não pode tratar ele de qualquer maneira. Por último, aquilo que você está fazendo, o seu comportamento, aquilo vai ser para a glória de Deus? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou seja, a lei, apesar da gente não estar debaixo da lei do legalismo, do sincretismo, daquelas coisas do Antigo Testamento, existe o Novo Testamento que coloca também algumas regras morais, de sabedoria, para a gente viver nesse mundo, tomando cuidado com que o pessoal, que eu sei, que pessoas e outros grupos que colocam práticas escravizatórias em cima de pessoas, mandamentos, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode cortar cabelo, você não pode usar brinco, você não pode usar batom, você tem que usar o cabelo comprido, a saia comprida, a língua comprida também, né? Então, cuidado com essas coisas, porque isso aí não é pura aparência de sabedoria. E eu quero deixar aqui 2 perguntas com vocês, para terminar. A primeira é: será que a sua vida ela é motivada por regras ou pela graça de Deus? Nós devemos... A nossa aceitação diante de Deus não é através de regras, é através daquilo que Cristo fez por nós. E não coisas que você faz ou deixa de fazer. Não quer dizer também que você não precisa lutar contra as forças da carne, que você não tem que procurar tomar cuidado com aquilo que você pratica e faz. A Bíblia fala assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. O apóstolo Paulo e Jesus, eles não saíam fazendo tudo que vinha na cabeça, não. A nossa vida tem que ser pautada pela graça e não pela loucura. Outra coisa, a nossa vida, ela está pautada nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia, ou ela está pautada nas experiências, nas revelações, nos sonhos, naquelas coisas místicas. Eu não estou negando que você possa ter uma experiência profunda com Deus falar ao seu coração, não é isso. O problema é quando a pessoa, tudo dela está baseado na experiência que está acima das Escrituras. Se você quiser saber o que Deus tem para você, leia a sua Bíblia. Leia, procure conhecer a palavra de Deus. É só assim que nós não seremos escravizados por nenhum mandamento humano que não leva a nada. Que Deus possa abençoar vocês, a vida de vocês, e que vocês possam crescer. O que o apóstolo Paulo colocava para a igreja de Colossos é: olha, vocês precisam
crescer e tornar-se maduros na fé. Que Deus abençoe a todos vocês.